Fala fera, tranquilidade, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Quinta-feira, nada melhor do que a gente estudar químicazinho para terminar a semana vem. Beleza? A gente vai trazer hoje um conteúdo programático do SSA2, equilíbrio iônico. A gente já começou nas aulas passadas, equilíbrio, constantes, e hoje a gente vai entrar nessa ideia dos equilíbrios iônicos, tá bom? Meu nome é Lucas César, tá bom? Sou professor de Química e sou um dos monitores aqui do UpPlay, tá bom? Vamos começar trazendo esse conteúdozinho massa, porque aqui no UpPlay você aprende no clique. Dale! Vamos lá. Equilíbrio químico. Equilíbrio iônico, na verdade. A gente viu nas aulas passadas que o equilíbrio químico trata-se de reações reversíveis, na qual existe o equilíbrio dinâmico, onde os reagentes formam produtos na mesma velocidade em que os produtos geram novamente os reagentes, tá bom? E aí vem a ideia de equilíbrio iônico, que nada mais é do que um equilíbrio na qual envolve íons, seja a produção de íons, a formação de íons, ou seja, a reação entre íons formando uma substância química, tá bom? Mas é justamente o equilíbrio, ou seja, uma reação reversível que envolva íons, tá bom? Geralmente são tratados utilizando reações que envolvem ácidos e bases, visto que esses em solução aquosa dissociam, ionizam, formando íons, tá bom? Maravilha. Por exemplo, nessa reação aqui da ionização de um ácido cianídrico, nós temos em água a liberação de H+, um cátion, e do Cn-, um ânion. Logo, formou-se íons. Então, esse equilíbrio é um equilíbrio iônico. Tranquilo? Outro exemplozinho é do hidróxido de amônia, onde nós temos a liberação desse cátion e desse ânion. Logo, essa reação aqui formou íons, equilíbrio iônico. Tá bom? Maravilha. E vamos lá. A gente viu que nós estudamos já duas constantes, que é justamente o Kp em função às pressões parciais quando gases nas reações, e o Kc, que é justamente a constante em relação à em função das concentrações, tá bom? E nesse caso nós vamos também ter uma constante específica para o equilíbrio iônico, que é justamente o Ki, que é a constante de ionização, tá? E como a gente viu, geralmente se trata de ácidos e bases, então nós vamos ter um Ka para um equilíbrio de ionização, uma constante de ionização dos ácidos, e um Kb para representar uma constante de ionização das bases, tá bom? E a gente lembra que constante é justamente calculada, né, onde nós calculamos as concentrações dos produtos sobre os reagentes. Nesse caso, pegando o nosso primeiro exemplo, nesse equilíbrio ácido, nós temos que o Ka será justamente os produtos, que é o hidrogênio e o cianeto, sobre os reagentes, que é o ácido cianídrico. Nesse exemplo, nós temos, no exemplo do hidróxido de amônia, nós temos o Kb nessa seguinte expressão aqui, onde nós temos os produtos sobre os reagentes, tá bom? Nada novo, a gente viu que constantes eram produtos sobre reagentes, que tinham Kc, Kp, e no caso da ionização a gente muda a nossa letra. Constante de ionização e quando for só de ácido, Ka, e só das bases, Kb. Maravilha? Seguindo. E aí entra a ideia de grau de ionização. O que seria grau de ionização? É justamente um termo, né, uma numeração que a gente consiga identificar quanto se ioniza daquele elemento. Se ele ionizou muito, ou seja, se ele formou muitos íons, ou se ele ionizou pouco, ou seja, formou poucos íons. No caso de um ácido, se ele liberou muito H+, no caso de uma base, se ele liberou muito H-, e assim sucessivamente. Então, o grau de ionização traz justamente essa relação entre o que é liberado, o que é ionizado e o que não é ionizado, tá? Então, ela indica o percentual de partículas ionizadas na solução, onde o cálculo do grau de ionização é justamente a divisão entre aquelas quantidades de moléculas que foram ionizadas, ou seja, a concentração molar do que foi ionizado, dividido pelo número total de moléculas ali na solução. Ou seja, se eu adicionei 2 mols e só ionizou 1 mol, ou seja, só formei 1 mol de hidrogênio e 1 mol de cianeto, se fosse no caso do ácido cianídrico, significa que eu tive 50% de ionização. Se eu adicionei 2 e só ionizou 1,
tive 50%, porque aqui no final a gente multiplica por 100, tá bom? Como é uma porcentagem. Maravilha? E esse grau de ionização nos dá justamente uma relação entre a força dos eletrólitos, seja a força do ácido ou da base. Por quê? Quanto maior é esse grau de ionização, maior será a força do ácido ou da base, ou seja, maior será a força do eletrólito ali na solução. Maravilha? Ou seja, quanto mais forte for o ácido, maior o seu Ka, ou seja, maior o grau de ionização. Se ele ionizou muito, liberou muito H+. Se liberou muito H+, é muito forte esse ácido. Se é muito forte, na relação entre produto sobre reagente, eu vou ter muito produto, que é onde tem um H+. Logo, será um Ka mais alto. E a mesma relação para Kb, tá bom? Uma base forte é aquela que possui um alto Kb, ou seja, possui um alto grau de ionização. Maravilha? E vamos falar um pouco sobre essas forças dos eletrólitos, sobre um ácido forte, um ácido moderado, um ácido fraco, uma base forte, uma base moderada e uma base fraca, tá bom? Onde nós temos a seguinte relação: quanto mais íons na solução, mais forte é o eletrólito. Ou seja, quanto mais eu liberar H+ em relação a um ácido, mais forte é esse ácido. Quanto mais eu liberar OH- em relação à base, mais forte será essa base. Tranquilo? Então vamos lá. O grau de ionização, quando ele for menor do que 5, significaria o quê? Significa dizer que esse ácido ou essa base, esse eletrólito é fraco. Maravilha? Quando ele estiver entre 50% e 5 de ionização, ele é um ácido ou uma base moderada. É um eletrólito moderado, tá bom? E se ele estiver acima de 50%, significa dizer que é um ácido ou uma base forte. Maravilha? Abaixo de 5% são bases e ácidos fracas. Entre 50% e 5% são moderados e acima de 50% são ácidos e bases fortes. Tranquilo? Maravilha. E aí veio um camarada, grande Oswaldinho, Lady Oswald, e ele traz justamente a relação entre a constante de ionização e o grau de ionização. Por que essa relação? Para que a gente consiga ter uma ideia da reação como um todo, que se é forte, se é fraco, descobrir a molaridade apenas com essas informações. Então, para a gente descobrir, por exemplo, a molaridade, sem a gente ter as informações das concentrações dos componentes e tal, se a gente tiver a constante de ionização e o grau de ionização, nós conseguimos já calcular a molaridade. Por quê? Porque a lei de Oswald traz justamente isso aqui. Essa relação que traz a constante de ionização é igual ao grau de ionização ao quadrado vezes a concentração molar, dividido por 1 menos o grau de ionização. Repetindo, a constante de ionização é igual ao grau de ionização ao quadrado, multiplicado pela massa molar, pela molaridade, mol por litro, a concentração molar, dividido por 1 menos o grau de ionização. Tranquilo? Isso pode ser também escrito desta forma quando se tratar de ácidos ou bases fracas. Por quê? Porque se for um ácido ou base fraca, vai ser abaixo de 5%. Então aqui vai ficar 1 menos 0,005 ou menos. Então esse valor aqui vai ser muito próximo de 1, vai ser uma quantidade irrisória. Então meio que se desconsidera essa parte do denominador e fica apenas a parte superior da fração ali para ácidos fracos ou moderados, tá bom? Onde fica Ki é igual a alfa ao quadrado, que é o grau de ionização, vezes a concentração molar. Maravilha? Beleza, vamos nessa. Vamos fazer uns exercíciozinhos para a gente ver como é que isso é cobrado nos vestibulares, tá bom? Primeira questão do PUC de Minas Gerais. A tabela a seguir se refere a dados de forças relativas de ácidos em soluções aquosas. A temperatura ambiente, maravilha. Das soluções aquosas da tabela, a melhor condutora de eletricidade é. Por que ele traz essa ideia de eletricidade? Porque os íons conduzem eletricidade. Os íons em solução facilitam para aumentar a condutividade daquela solução, ou seja, ela conduz muito melhor corrente elétrica. Ou seja, quanto maior a constante de ionização, mais ele vai liberar íons, correto? Porque a gente viu a relação entre a força.
nós temos, se o Ka é alto, o grau de ionização também será alto, teremos um ácido forte. Beleza? Então, nesse caso, se eu quero conduzir mais eletricidade, eu preciso ter mais íons. Se eu preciso ter mais íons, eu preciso ter um grau de ionização maior. Se eu preciso ter um grau de ionização maior, ou seja, formar mais íons, eu preciso ter um Ka mais alto, porque significa dizer que meus produtos estão sendo produzidos em maior quantidade, porque o Ka é justamente produto sobre reagente. Então, nesse caso aqui, quem tiver o maior Ka, ou seja, constante ácida, constante de ionização ácida, será aquele que irá produzir, gerar um maior número de íons, especificamente o H+, com certeza. Então, quem daqui possui o maior Ka, a maior constante de ionização ácida? O ácido bromídrico, né? Que é um ácido altamente forte, e nesse caso ele tem 6 vezes 10 a menos 2, que é o maior Ka, ou seja, é o mais ácido daqui. Logo, será o que irá ionizar mais, irá formar mais íons H+, logo será o ácido mais forte. Então, 1 mol, 0,1 mol de ácido bromídrico será o melhor condutor de eletricidade. Beleza? Vamos seguir. Questãozinha de concurso público. SES Gran Rio de Rio de Janeiro. Com base na tabela de graus de ionização, ou seja, essa tabela é justamente de grau de ionização, podemos concluir que o ácido mais forte é o... Pelo amor de Deus, né? Isso aqui é mesmo que mel na chupeta. Aí a gente acabou de ver a relação entre o grau de ionização e a força do ácido. Se ele quer saber o mais forte, é justamente aquele que possui o maior grau de ionização, ou seja, aquele que produz um maior número de íons. E nesse caso aqui, HF, ácido fluorídrico, tem 8% de ionização, ou seja, ele é moderado, está acima de 5, mas está abaixo de 50. O HCl tem 92%, está muito acima de 50, logo, ele é o ácido forte. E a resposta da nossa alternativa. O ácido cianídrico tem 0,00008%. Então, é um ácido altamente fraco, muito abaixo dos 5%. E o ácido sulfúrico tem 61%, é um ácido forte, mas não é tão forte quanto o HCl, porque o HCl ele quase que se ioniza todo, 92%. Se eu colocar 0,92 mols vão ser ionizados, quase o todo. Já o ácido sulfúrico será um pouco mais da metade. E o ácido fosfórico é um ácido fraco, moderado na verdade, que está acima de 5%, mas está abaixo de 50%. Tranquilo? Questãozinha da Universidade Federal de Minas Gerais. Considere as constantes de ionização, Ka, 1, 2 e 3. Temos aqui K1, K2 e K3 e coloque-as em ordem crescente de acidez. Ou seja, aquele mais ácido é aquele que possui o maior Ka. Logo, o mais fraco, né? Na verdade, o ácido mais fraco será aquele que tem o menor Ka. Então, se ele quer em ordem crescente, vamos ver primeiro quem é o menor desses três. Nós temos 7, 10 a menos 5, 1, 10 a menos 7 e 2, 10 a menos 9. Esse 3 é elevado à nona, então ele é muito menor do que esses outros. Logo, esse 3 será o nosso primeiro, que é o mais fraco. Esse 7 é menor do que esse 5. Logo, o 2 será um pouco mais forte. E o mais forte dentre esses três é justamente o primeiro, 7, 10 a menos 5. Então a sequência será 3, 2, 1. Alternativa letra E. Tranquilo? Analisar as constantes e lembrar que quanto maior o Ka, quanto maior a constante de ionização ácida, maior a força. Tá bom? Questãozinha do ITA. Numa série de ácidos, chama-se de mais forte aquele que, primeiro, reage mais rapidamente com metais? Não, né? Não tem nada a ver a força de um ácido com a velocidade de reação. Tem a ver com a velocidade, com a quantidade de ionização, quanto ele se ioniza, quanto ele libera de H+, para o ácido, no caso. Tá bom? Então, letra A não é. Letra B. Tem maior constante de dissociação. Ou seja, constante de dissociação teria...
essa alternativa. Porque na verdade eu coloquei repetida, perdão. Ela tem maior constante de dissociação, ou seja, se tem um maior Kb, ou Ka, na verdade, tem um maior constante de ionização ou dissociação, nesse caso, um ácido mais forte. Então, está correto. Eu acho que eu coloquei a letra E também igual aqui, ó. São as duas iguais. Mas é essa a resposta correta. A letra C, por que não é ela? Consome mais mols de hidróxido de sódio por mol de ácido numa reação de neutralização. Não, né? Se eu colocar um ácido fraco, ele também vai consumir os mols de hidróxido de sódio, só que eu vou precisar de mais. Mas eu posso consumir a mesma quantidade. Só que o que determina a força de um ácido de uma base é justamente a sua constante de ionização ou dissociação, tá bom? Questãozinha da Universidade Federal do Pará. Essa aqui a gente vai precisar usar a nossa ferramenta maravilhosa, desenvolvida por meu camarada, meu grande amigo Zé Paulo. Tá pronto aí, Zé Paulo? Tudo certo? Manda pra cá. Chama no Dali. Então, meu povo, essa questãozinha diz o seguinte. O grau de dissociação iônica do hidróxido de amônio, se é hidróxido de amônio, é uma base, então, Kb. O grau de dissociação iônica do hidróxido de amônio em solução de 2 mol por litro, então ele dá a molaridade, é o grau de dissociação, é de 0,283%. E ele quer saber justamente a sua constante de ionização básica. Beleza? O que é que a gente vai utilizar aqui? Vamos utilizar justamente a ideia de Oswaldinho, que ele traz que, se ele é 0,283%, está abaixo de 5%. Então, usaremos o cálculo para ácidos e bases fracas, onde nós vamos ter Ki é igual a grau de ionização vezes a molaridade. Nós temos ambas, então vamos substituir. Ki será igual a grau de ionização ao quadrado, só que aqui está em porcentagem, então aqui não vai em porcentagem, então vem 0,283 sobre 100, tranquilo? Ao quadrado, vezes 2, que é justamente a molaridade, onde esse cálculozinho nós vamos ter que 1,6 vezes 10 a menos 5. Resposta alternativa, letra A. Qual é a pegadinha dessa questão? São duas. Primeiro, você precisa lembrar disso aqui. E segundo, é não passar isso aqui de porcentagem para numeração normal, né? Sem ser por cento. Por quê? Se a gente utilizasse isso aqui, daria 1,6 vezes 10 a menos 1, que é a alternativa da letra E. Porém, estaria errado. Então, quem não lembrasse que não pode ser porcentagem aqui, iria cair como um pato, bicho, nessa questão. Então, sempre bom lembrar, não é porcentagem na fórmula, tá bom? Então, como a gente viu, alternativa, letra A. Maravilha. Mais uma questãozinha da PUC. Deixa eu apagar aqui. E ela diz o seguinte. Na temperatura ambiente, a constante de ionização do ácido acético, a constante de ionização, se é um ácido, é Ka, é igual a 1,8 vezes 10 a menos 5. Maravilha. Qual é a molaridade, ele quer saber a concentração, de um ácido que se encontra 3% dissociado. Se é 3%, lembrar que 3%. Isso que utilizaremos na fórmula. Se ele é 3%, é abaixo de 5%. Então, também utilizaremos essa reação de Oswaldinho, tá? E nós temos o Ka, que nesse caso é Ki, 1,8 vezes 10 a menos 5, igual a 0,03, que é o grau de ionização, ao quadrado, vezes aquilo que a gente quer. Maravilha? Vamos passar isso aqui dividindo. Vai ter 1,8 vezes 10 a menos 5, dividido por, aqui vai dar 9, né? Vezes 10 a menos 4, igual a molaridade. Logo, molaridade será igual a 2 vezes 10
a menos 2 mol por litro. Alternativa letra A também. Tranquilo? Questãozinha show de bola para a gente ver como é que isso é abordado em cálculos. Tá bom? Zé Paulo, corta para cá, por favor. Aí. Tranquilo, gente. Conseguindo entender a relação entre constante de ionização, Ka para ácido, Kb para base, a relação entre grau de ionização, se tem um alto grau, dissociou muito, ionizou muito, gerou muito H+, ou OH-, mais forte o ácido, mais forte a base. Se o grau de ionização for abaixo de 5%, é um eletrólito fraco, ou seja, é uma base ou um ácido fraco. Se tiver entre 5% e 50%, significa que é um ácido ou uma base moderada. E se tiver acima de 50%, ácidos e bases fortes. Tá bom? Lembrar da lei de Oswaldinho, quando se for utilizar para ácidos ou bases fortes, usa aquela que é 1 menos o grau de ionização no denominador. Se for para ácidos ou bases fracas, usar aquela direta que é Ki igual a grau de ionização ao quadrado vezes a concentração molar. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido. Lembrem-se de curtir, compartilhar o nosso Instagram, segue lá, tem muita curiosidade massa, tem muito conteúdo massa para você. Segue também nosso YouTube, tem muito vídeo bom, não só de química, mas tem de física, biologia, matemática, tudo para você ficar por dentro e mais preparado aí para as provas de vestibular. Tá bom? Brigadão, foi massa estar com vocês aqui. E não esquece não que aqui no UpPlay você aprende no Quick. Valeu! Dale, Zé Paulo!